Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos aqui para aprender com a palavra de Deus. Estamos aprendendo no livro de Gênesis, a história de Abraão, que é linda, que nos inspira a ter mais confiança, a saber esperar no Senhor. Não porque sabemos, a gente nunca sabe esperar, mas o Senhor nos ajuda a esperar. Quando a gente ora, o Senhor nos ensina a esperar. O Senhor segura nas nossas mãos. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que a gente aprenda, que a gente coloque em prática e peça ao Senhor. O Senhor me orienta na tua palavra e o Senhor orienta. Hoje vai ser em Gênesis 18, do 17 ao 33. O título é algo muito fantástico que o Senhor me deu. Eu achei assim uma coisa maravilhosa esse título. Antes de agir, Deus avisa, não é? Só se a pessoa não tiver com a vida com o Senhor. Mas qualquer coisa que o Senhor vai fazer, Ele avisa seu povo, Ele avisa um crente que está em busca dEle, que está orando, que está vigilante, que está lendo a palavra, Ele avisa. E Ele avisou Abraão o que Ele ia fazer. Porque Abraão era amigo dEle. Porque Abraão tinha intimidade com Ele. Porque Abraão buscava Ele. Como é que está a minha intimidade e a sua com Jesus? Porque se a gente buscar, se a gente orar, se a gente ler a palavra, qualquer situação Ele avisa. Pode ter certeza disso. 18 de Gênesis, do 17 ao 33. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que ele faço? Ele pensando, né? Eu não vou ocultar. Eu não vou deixar Abraão sem saber o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque através de Isaac Deus ia multiplicar a semente de Abraão. E veja que o Senhor falando ali com aqueles anjos, que eram os anjos que iam em ordem do Senhor para destruir Sodoma. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu achei lindo isso aqui, porque o Senhor disse assim: eu vou falar tudo a Abraão, porque eu sei que Abraão me conhece, que é fiel a mim. Eu sei que Abraão vai falar a seus filhos. Isaac nem tinha nascido ainda, mas o Senhor é conhecedor de tudo, né? Ismael estava com 13 anos e o Senhor dizendo àqueles anjos, que é os mesmos anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra: Abraão vai saber criar seus filhos, vai falar ao seu povo da sua casa, os estrangeiros, os escravos, sobre a minha palavra, sobre a minha orientação. Então eu não ocultarei nada a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente é fiel, quando a gente luta para ler a palavra, para colocar em prática, o Senhor não deixa a gente enganado, independente do que for acontecer. Olha o título: antes de agir, Deus avisa. E ele ali falando àqueles anjos: eu vou avisar Abraão. Glória a Deus, porque ele é fiel, ele é justo. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Às vezes as pessoas estão pecando e acham que Deus só ama, né? Deus só vê o coração. Não, gente. Deus quer a pessoa por completo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. A gente tem que andar com dignidade. O que a gente fazia em outra hora, agora a gente somos servo do Altíssimo e serva. Temos que andar com integridade. Temos que andar como filha do rei que somos. E ali o Senhor ia destruir essa cidade, porque não tinha mais respeito, tinha passado dos limites. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Veja que aqueles homens foram embora fazer o que o Senhor mandou, os anjos, né? Porque os anjos estavam ali para obedecer o mestre, mas Abraão estava ali e o Senhor queria ainda conversar com Abraão.
E chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Nessas alturas Abraão sabia, né? Ouviu toda aquela conversa de Deus com aqueles homens. E veja como Abraão era justo. Como Abraão pensava no próximo. Como é que está eu e você? Pensando no próximo ou falando mal dele pelas costas? Ou caluniando, ou mentindo? Porque isso desagrada muito o coração de Deus. E quando o próximo é sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, como é que fica essa união? Isso é uma aliança quebrada diante de Deus. Mas Abraão aqui estava preocupado com aquele povo, também tinha seu sobrinho e a família dele em Sodoma. Vamos se preocupar com o próximo. Aquilo que a gente não pode fazer, vamos fazer orando, jejuando, e Deus faz o milagre. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos quintos justos que estão dentro dela? Olha a preocupação de Abraão. Olha Abraão perguntando. Olha a resposta do Senhor. Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça e juízo a toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. O Senhor era justo e estava dizendo, olha Abraão, ali não tem 50 justos. Olha Abraão, o povo dali está pecando demais, passaram dos limites. Eu sou santo, Abraão. Repousou Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que só por cinza. Ainda que só por cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aquelas 5 toda a cidade? E dirás, não, a destruirei, se eu achar ali 45. Não tinha justo. Tinha um povo pecador, tinha um povo maligno, que estava entregue às concupiscências, aos desejos da carne. Mas Abraão sempre ali perguntando, pedindo misericórdia a Deus por aquele povo. E continuou ainda a falar e disse, porventura se achares ali 40, e disse, não fareis por amor dos 40? Olha a petição de Abraão, olha ele apelando. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, eu ainda falar. Como que diz, ó Senhor, tem misericórdia, né? Eu sou pobre, mas deixa eu falar. Porque Abraão era fiel, Abraão pensava no próximo. Se porventura se achares ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. Abraão diminuindo, porque Abraão não queria ver aquela situação, aquele final, aquela destruição. Eu e você estamos orando pelo próximo. Se você vê uma coisa difícil, triste, angustiante na sua igreja, não é para estar falando, é para orar. Isso para mim também. Vamos aprender com Abraão? Aí diz, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Tudo que Abraão falava, o Senhor respondia, olha Abraão, não tem jeito. Lá o pecado dominou. E disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Porventura se achares ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Já pensou? Numa cidade 10 justos não tinha. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, Abraão tornou-se ao seu lugar. O que eu acho lindo é que no final Abraão disse, ó Senhor, não se irrite não, deixa eu falar mais essa vez. O Senhor deu atenção, ficou ouvindo o apelo de Abraão, mesmo sabendo que ele não tinha justo. Mas o Senhor respondia cada palavra. O Senhor não é conhecedor de tudo? Ele não conhece o ontem, o hoje e amanhã? Perdão. Mas ele respondeu a Abraão. Isso me diz que ele é fiel. Isso me diz que ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Porque Abraão, cada vez que perguntava, que ia diminuindo, ele dizia, olha Abraão, se não tiver 10, eu não destruirei a cidade. Isso me diz que eu e você deve continuar orando. Deve continuar na porta, louvando, buscando, exaltando, engrandecendo o nome do Mestre. Porque ele sabe o que tem de melhor para mim e para você. Mas o que é que ele diz em Jeremias 33:3? Clama a mim,
e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Vamos continuar clamando, vamos continuar buscando, porque o Mestre conhece a mim e a você. Independente do nosso limite, vamos continuar orando, louvando, porque Ele sabe a hora de chegar e fazer milagre. Olha que Abraão conversou e ele deu atenção a Abraão. Ele respondeu a Abraão, porque ele conhece o limite do ser humano. Mas ele conhece quando a gente quer o melhor, mesmo errando, quando a gente quer buscar a face dele. E Abraão era assim. Então eu e você, vamos buscar. E não esqueça, antes de agir, Deus avisa, porque Deus foi ali dar uma satisfação a Abraão. Mas ali também Deus, por amor de Abraão, tirou a família de Ló. Só a esposa que virou estátua de sal, porque não tinha compromisso com Deus. Que eu e você possa ter compromisso com Deus. Que eu e você possa continuar na porta, orando, louvando, buscando, porque qualquer situação o Senhor fala. Ele é grande, Ele é fiel. Ele diz, eu velo pela minha palavra. Então, se Ele vai fazer alguma coisa na minha vida e na tua, Ele avisa. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Agora está aflita, está ansiosa, sabe o que Ele diz? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado na terra e nas nações. Ele exalta o nome dEle através da minha vida e da tua. Vamos se aquietar, vamos continuar só na nossa posição. Porque Abraão aqui pedia pelaquela cidade e você está pedindo pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu irmão, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. O Senhor escuta. Antes dele agir, Ele fala, Ele responde, porque Ele é fiel. Ele não vê como um homem vê. Ele vê no todo. Ele é justo juiz, mas também Ele é misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Então, em nome de Jesus, descansa. Continua na porta, porque o que o Senhor for fazer, primeiro Ele responde. Ele dá a resposta, porque Ele é fiel. Quando a gente é fiel com Ele, Ele é fiel conosco. Vamos ficar na porta como ficou Mardoqueu, orando, louvando, jejuando, porque Esté se juntou com aquele povo para jejuar na hora mais difícil, para buscar a face do Senhor. E é o que eu e você tem que fazer. Se Deus vai fazer alguma coisa e você está muito inquieta, descansa, porque antes de agir, Deus fala. E se Ele não falar, mas você vai entender, porque Ele tem formas lindas e gloriosas de falar. Amém? Deus abençoe, um cheiro no seu coração. Descanse, porque Deus, antes de agir, Ele fala. Fique todos na paz do Senhor.